Maravilha. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês por um breve momento. E vamos começar esse momento fazendo 3 respirações bem profundas. Então, inspira e deixa seu corpo todo ser preenchido de ar, de prana, de energia vital. Deixa esse ar chegar lá no topo da tua cabeça e expira, soltando. Não só o ar, mas também seu corpo e tudo que possa estar contraído no seu corpo. Mais uma vez, inspira profundo. E na expiração você solta seu corpo, solta qualquer esforço que possa estar concentrado em alguma parte do seu corpo, solta esse esforço, solta a contração. E mais uma vez, inspira profundo. E expira, soltando os ombros, os braços, as pernas, o abdômen. Solta. E mais uma vez, inspira profundo. E dessa vez, na inspiração, deixa sair pensamentos excessivos, sentimentos, emoções. Solta. E mais uma vez, inspira profundo. E na expiração, agora você deixa sair lista de afazeres, pendências, preocupações, o dia que já aconteceu, o dia que ainda está por vir, deixa sair, solta. E mais uma vez, inspira profundo e expira devagar, se mantendo em silêncio por um breve momento, prestando atenção na sua respiração. E aqui juntas vamos fazer um breve escaneamento corporal para você perceber como está o teu corpo e o que o teu corpo está procurando te dizer. Sem julgamento, procure não julgar essa experiência. Então começa lá no topo da tua cabeça, percebe sua cabeça, seu rosto, olhos maxilares, orelhas em volta das orelhas, garganta, ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos. Percebe sua coluna vertebral todinha, desde a base do seu crânio até o osso sacro, lá na base da coluna. Percebe seu tórax, percebe todo o seu aparelho digestivo, reprodutor. Leva a tua atenção lá para o chakra base, ali onde fica na região do períneo. Percebe como está essa região, percebe se tem tensão aí e solta. Percebe suas pernas e solta. Tornozelos, pés, solas dos pés, dedos dos pés. E nesses minutinhos tão breves, a gente trouxe a nossa presença para cá. E agora, ainda de olhos fechados, eu vou entoar o mantra de Dhanvantari, a grande consciência cósmica da saúde, o Deus do Ayurveda, para que ele possa abençoar essa aula e esse encontro, e para que a gente possa adentrar a egrégora do Ayurveda. Enquanto eu entoo o mantra, você pode visualizar a sua saúde perfeita em todos os aspectos, incluindo o aspecto mental, que é um dos aspectos que mais nos adoece.
Om Namami Dhanvantari Madideva Surasurai Vandita Padapatmam Loke Jararuk Bhayamritunashaham Dataramisham Vividau Shadinam Dataramisham Vividau Shadinam Dataramisham Vividau Shadinam Om Shanti 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 Om Shri Dhanvantariye Namaha. Namastê, podem abrir seus olhos. E hoje, gente, eu trouxe um assunto aqui que talvez vocês já saibam um pouquinho, principalmente quem já fez consulta comigo ou quem já assistiu aulas minhas, mas ele é muito importante a gente ter total clareza sobre este assunto que dentro do Ayurveda é tão simples, mas que a gente acaba esquecendo porque a vida, entre muitas aspas, moderna, acaba nos convidando a viver vidas muitíssimo desconectadas dos ritmos da natureza, né? Eu moro na natureza. Minha casa é cercada de natureza. A Bianca é minha vizinha, ela mora aqui perto, então eu sei que ela mora na natureza. A Débora mora na natureza. A Daisy se mudou para a roça. A Dri mora numa big city. E tá tudo bem. Mesmo eu morando na natureza, muitas vezes é difícil manter o ciclo, né? Essa conexão. E assim, não estou falando de nada demais, eu estou falando de uma mínima conexão com esses ritmos. Porque a gente está inserido em sociedade, a gente tem vida social, a gente trabalha e a gente vive num mundo em que as pessoas, elas vivem aqui na Terra, nesse planeta, como se elas não estivessem aqui. Como se elas estivessem em algum outro lugar, fazendo alguma outra coisa, e se esquecem que elas moram num planeta chamado Terra, que tem um sistema solar, né, que tem uma lua que influencia, um sol que influencia, e que tem ciclos que claramente influenciam o nosso corpo, o nosso ser, a nossa mente, né, e a natureza toda, os bichos, as marés, enfim. E o Ayurveda, desde sempre, a base dele é respeitar estes ritmos. E quando a gente não respeita esses ritmos, a gente não tem saúde. Então, não há dieta, não há erva que você tome que possa te dar saúde se você não está respeitando minimamente esse ciclo da natureza. Na aula passada, eu falei bastante sobre Ritucharya, né? Que são essas mudanças sazonais que impactam tanto o nosso organismo. Eu passei esse final de semana em contato com muitas pessoas e famílias da escola dos meus filhos. Eu escutei de várias pessoas: ah, meu filho está doente, eu que é a primavera, o pólen. E como eu falei na aula passada, a visão do Ayurveda é muito simples: mudança de estação. E a primavera sendo uma das entradas de estação que a gente mais sente, justamente recapitulando um pouquinho da aula passada, porque toda aquele acúmulo do inverno, né? Acúmulo de excesso de comida, preguiça, letargia. Então, aquilo vai acumulando o quê? AMA, biotoxina, que é tudo aquilo que o corpo não deu conta de digerir e nem de expurgar, então está estocado dentro da gente. E um excesso do dosha kapha, que tem aspectos muito semelhantes à AMA. Pesado, grudento, né, letárgico.
e quando esquenta, que fica um dia típico como tá hoje aqui na região sudeste, que é um quente meio úmido, isso vai sendo derretido e se transformando em um baita excesso de muco e de acne baixo no nosso sistema, e é por isso que a gente está fazendo essa dieta, só recapitulando um pouquinho. Então, agora, hoje eu vou acrescentar uma ou outra coisinha na dieta para que ela não fique tão restritiva, mas para isso é muito importante que vocês compreendam os horários do dia, o relógio ayurvédico, né? Porque além do Ayurveda respeitar esses ciclos maiores, que são as mudanças de estação, o Ayurveda observa e traz as informações de que a gente precisa respeitar os horários do dia, né? Desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Quais são as atividades mais adequadas para a gente fazer em determinados horários do dia? Principalmente, quais são os horários mais adequados para a gente comer ou não comer, para a gente dormir ou não dormir, fazer atividade física ou não fazer atividade física, meditar, trabalhar e por quê? Então, eu vim trazer um pouquinho dessa consciência do relógio ayurvédico aqui para vocês, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. O zoom tá um pouquinho lento. Vocês estão vendo minha tela, sim? Beleza. Eu não estou enxergando vocês, quer dizer, eu estou enxergando só a Bianca, que eu minimizei as janelinhas, então se der alguma coisa errada, Bianca, você me faz um sinal, tá? Então, olha, aqui está o reloginho do Ayurveda, tá? Depois eu tiro um print dessa tela e envio lá no grupo para vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre este relógio. Eu vou começar pelas 6 horas da manhã, que é mais ou menos, isso varia, né, de acordo com as estações, mas 6 horas da manhã é mais ou menos a hora que o sol nasce, né? Então, quando o sol nasce às 6 da manhã, está começando um horário que é um horário regido pelo dosha, pelas influências de Kapha, que são os elementos terra e água. Eu não sei se vocês já repararam, e para mim isso é muito, muito, muito evidente. Quando eu acordo antes das 6, e normalmente eu acordo, meu horário de acordar é 5 horas, ou até às vezes um pouco antes, quando eu vou dormir cedo. Quando eu acordo às 5, 5 e pouco, entre 4:30 e 5 horas, eu acordo no maior pique, na maior disposição e o meu dia segue assim. Quando eu acordo depois das 6, e às vezes eu acordo depois das 6, principalmente sábado, domingo, quando eu estou muito cansada, né? Eu não sacrifico o meu sono. E eu me sinto muito mais preguiçosa quando eu acordo depois das 6. Por causa disso, às 6 horas começa a influência de Kapha, do dosha Kapha na Terra, na atmosfera da Terra, que é a própria Terra e a água. E uma das características de Kapha é essa lentidão, essa coisa mais calma, mais pesada, mais densa, mais letárgica, mais nutritiva. Lembra, Kapha é a estrutura. Kapha é aquilo que a gente pode pegar no nosso corpo, os nossos músculos, os nossos ossos, a nossa estrutura, o nosso cabelo, as nossas unhas, terra e água, Kapha. Então, das 6 horas da manhã até as 10 horas da manhã, temos um horário Kapha. E o que é indicado fazer nesse horário? A gente se nutrir. Então, a gente tomar um café da manhã nutritivo, desde que a gente tenha fome, sem excesso. A gente fazer auto-oleação, auto-abianga, como a Débora contou pra gente que fez hoje. Por quê? Porque isso é nutrição. Essa nutrição, ela tem mais probabilidade de acontecer nesse horário, essa nutrição gostosa, lenta, profunda. É um horário bom para colocar as coisas de
pé. Kapha é sinônimo de estrutura. Colocar as coisas de pé, organizar o seu dia, trabalhar, iniciar suas atividades. Quando dá 10 horas da manhã, mesmo em dias mais frios, mesmo no inverno, começa a ficar mais quente. Por quê? Porque o Sol começa a incidir com mais força e potência na atmosfera da Terra. Então, das 10 da manhã até as 2 da tarde, nós temos o horário Pita diurno. E o que acontece ao meio-dia? É o horário que o Sol está atuando com mais potência na atmosfera da Terra, é o ápice, o auge do horário Pita diurno. E Pita é o que mesmo? Fogo, transformação, metabolismo. Por isso que devemos sempre almoçar ao meio-dia, ou o mais perto possível disso, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, mas não muito antes e nem muito depois. Porque quando a gente faz do almoço a nossa principal refeição, a gente tem mais facilidade de metabolizar aquela refeição, porque a gente já tem o Agni mais forte naturalmente ao meio-dia. Meio-dia é o horário que o nosso Agni está mais forte, independentemente da sua constituição, das suas características individuais ou de como você está nesse momento. Esse é o horário que você naturalmente tem a ajuda do Sol brilhando com força na atmosfera da Terra, e é o horário que o nosso Agni está mais forte. Então, devemos sempre fazer do almoço a nossa principal refeição em termos de quantidade e qualidade. Então, é no almoço que devemos comer os alimentos mais pesados, como, por exemplo, carnes, como, por exemplo, ovos, como, por exemplo, leite e derivados, desde que não misturados, porque estes alimentos, se misturados, eles se tornam incompatíveis, eles se tornam pesados. Então, a gente não deve misturar carne com ovo, carne com leite, leite com ovo. Mas é nesse horário que a gente deve comer. Para quem come carne vermelha, é comer no almoço, se você tiver Agni, se você tiver com seu Agni bom. Eu já expliquei para vocês como você percebe se o seu Agni está bom ou não. Então, é para comer a proteína, se você come carne, se você gosta de comer carne, se você precisa comer carne, coma no almoço. Faça sempre do almoço a sua principal refeição e não o café da manhã, como muitas pessoas fazem erroneamente. O café da manhã tem que ser uma coisinha muito leve se você tiver Agni. Se você não tiver Agni, se você não tiver fome, pule o café da manhã, fique tomando chá digestivo, se hidratando, dá um tempo para o seu organismo para que você tenha fome no almoço e possa comer corretamente no almoço, variado no almoço, para que esse alimento possa se tornar boa nutrição no seu corpo, tá? Para que você possa receber de fato a nutrição profunda nos seus tecidos mais profundos. E isso só acontece se esse alimento ingerido for muito bem metabolizado. E para que ele seja metabolizado, você precisa ter Agni, ok? Quando dá 2 horas da tarde, começa a entrar o horário Vata, o horário Vata diurno, que é entre 2 da tarde e 6 da tarde, que é o horário do quê? O horário que o Sol está se movimentando na atmosfera da Terra para se pôr. Esse horário é o horário do movimento. Vata é o ar e o éter. Vata é sinônimo de movimento, de criatividade, de flexibilidade. É o horário da gente trabalhar, criar, colocar projetos no mundo, executar as nossas coisas, executar as nossas tarefas e também fazer exercícios. Às 18 horas, o Sol começa a se pôr, né? Por volta de, variando aí, dependendo da nossa geolocalização ou das estações do ano. Então, às 18 horas, o Sol começa a se pôr
E o que que todos os bichinhos da natureza, salvo os noturnos, né? Mas o que que a maioria dos bichinhos da natureza faz nessa hora? Se recolhe, silencia, vai ficando quietinho. E é isso que a gente deve fazer também quando começa a dar o final da tarde. A gente deve diminuir as nossas atividades e não aumentar, como muitas pessoas fazem. Começa a trabalhar às 18 horas, gente. Começa a estimular o cérebro numa hora que ele devia estar já entrando num processo de descanso. Claro que você pode dar uma trabalhadinha, mas você deve ir diminuindo, né? A partir das 18 horas é a hora de começar a dar uma diminuída no ritmo, tá entrando novamente um horário CAFA, que é o horário, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas é o horário que os CAFAs, as pessoas que são mais CAFAs, elas ficam com muita preguiça e elas têm muita vontade de comer nesse horário. Então, eu costumo dizer para as pessoas que são muito cafa que nesse horário é legal elas irem fazer uma caminhada, uma aula em conjunto com outras pessoas, é um horário para socializar, né? Sabe nas cidades do interior, o que que as pessoas fazem nessa hora? Botam as cadeiras para fora de casa e vão conversar, bater papo, socializar, fazer conexão, né? É a hora também que os homens vão pro boteco, tá certo isso? Não tá, mas eles estão lá conversando, trocando ideia, batendo papo, né? Eu acho tão maravilhoso quando a gente vai para a cidade do interior e ainda tem gente botando cadeira para fora para conversar no final da tarde, tá? Então é horário de sociabilizar, de conversar com sua família, com seus filhos, ficar com seus bichos, colocar uma música gostosa, preparar um jantarzinho leve e descansar e começar a desligar as luzes da sua casa. Se você não fizer essa higiene do sono algumas horas antes, você vai estar pilhada às 10 da noite. Então, começar a diminuir as luzes da casa. Se você é daquelas pessoas que só tem lâmpada clara, fria na sua casa, troca algumas lâmpadas, coloca umas lâmpadas mais amareladas. Isso faz toda a diferença. Vai saindo das telas, né? As telas hoje em dia são o maior veneno que a gente tem. O tempo que se passa, né, nas redes sociais sem fazer nada de útil é muito grande. Então é preciso reavaliar tudo isso e reorganizar a sua vida mesmo, gente. Eu não atendo mais depois das 18, não atendo. Passei muito tempo atendendo. E aí, na verdade, o que que eu estava fazendo? Eu estava atendendo a demanda dos outros e não a minha. Então, eu não atendo mais depois, não marco reunião, sabe? Muitas vezes tem reuniões na escola dos meus filhos nesses horários, eu não vou. Não vou, simplesmente não vou. Quando a reunião é de manhã, ou é sábado de manhã, à tarde, eu vou, mas reunião da escola às 19 horas, não vou, porque vai me quebrar no outro dia, entendeu? Porque a minha prioridade é realmente estar dormindo às 22, não é nem ir para a cama às 22. 22 horas eu estou dormindo. E por que que é muito importante dormir às 22 horas? Estar dormindo às 22 horas. Porque das 22 horas às 2 da manhã é o horário pita noturno. E esse horário aí, gente, ele é fundamental para você ter, sabe o quê? Sanidade mental. Para você ter saúde. Se você não dorme nesse horário, você está estressando o seu sistema, porque esse horário é o horário do metabolismo sutil. É o horário que o corpo consegue processar o dia que você viveu. Ele consegue processar não só, né, fazer digestão de comida mesmo, de alimento. Por isso que você deve jantar cedo, o mais próximo das 18 horas possível e leve, para facilitar o seu sono, a entrada nesse sono. Se você come coisas de difícil digestão à noite, como por exemplo, salada crua, derivados de leite, ovos e carne, que são alimentos de difícil digestão que o corpo precisa se esforçar muito para digerir,
vai ser muito difícil você estar num sono profundo às 22 horas, porque o seu corpo vai estar usando muita energia para fazer a digestão. Então, tem muita gente que fala que tem sono agitado. Aí, quando eu vou ver, essa pessoa janta carne à noite e tarde, pizza, hambúrguer, né? Aí não há pessoa que durma bem, porque o corpo está lá fazendo o seu esforço mais maravilhoso do mundo para conseguir digerir aquilo, e ele não vai conseguir digerir, porque ninguém tem acne de noite e vai virar toxina no seu sistema. Então, nesse horário das 22 às 2, é a hora que o corpo faz o metabolismo não só do alimento, mas das sutilezas, pensamentos, sentimentos, emoções, a consciência. É a hora que você precisa estar dormindo, um sono profundo e restaurador. É a hora também que acontece a organização total da produção de hormônios. Então, quem não está dormindo nesse horário, quem não dorme nesse horário, quem só vai dormir depois da meia-noite, depois da 1, depois das 2, vai ter bagunça hormonal cedo ou tarde. Então, muitas vezes, quando a pessoa regula isso, regula esse horário de dormir e dorme no horário pita, a saúde inteira dela melhora. Inclusive, se você não dorme nesse horário, os seus hormônios ficam tão bagunçados e atrapalhados e desorganizados que é muito comum as pessoas até engordarem ou criarem flacidez no corpo e ter muita dificuldade de perder isso. Por quê? Porque os hormônios estão bagunçados, porque você não está dormindo. Aí, às 2 horas da manhã, começa o quê? Um horário vata, de novo. Vata, leveza, movimento, criatividade. Geralmente é o horário que as pessoas mais sonham, que as pessoas mais entram em contato aí com o subconsciente. E também é um horário que as pessoas costumam ter insônia, né? Acordar 3 da manhã, 3:30 da manhã. 3:30 eu abri o olho, 3:30 eu acordei. Acordo 3:30. Eu escuto isso muito de muitas mulheres. Por quê? Porque o Vata tá gravado, tá? O Vata tá gravado, principalmente quando a mulher começa a entrar num climatério, na pré-menopausa, na menopausa, porque o Vata grava. Mas eu não vou me aprofundar nisso hoje, tá? Então a gente precisa ajudar, né? Fazer coisas durante o dia que ajudem esse sono a ser mais profundo também. Então, fazer atividade física forte durante o dia vai ajudar você a dormir melhor e a ter menos insônia, se você tem insônia, acordar menos nesse horário vata, né? E aí vai dando ali 4:30, 5 horas da manhã, é o horário ideal de você acordar, fazer suas limpezas e meditar. Nesse horário vata, no Brahma Muhurta, né? Que são 96 minutos antes do sol nascer, que é quando a gente tem aí maior facilidade de comungar também com o divino, com Deus, de nos assentarmos, de silenciarmos a nossa mente e nos prepararmos para o dia que vai nascer. Às 6 horas da manhã, você já pode fazer um Surya Namaskara para começar o seu dia saudando o sol. Então, eu queria trazer para vocês essa noção do relógio ayurvédico, porque a gente realmente trabalha nesses horários, assim. Então, por exemplo, eu falei já, né, do Kapha, que às 18 horas começa a ter muita preguiça. O desejo do Kapha nessa hora é assistir Netflix e abrir uma caixa de bombom ou fazer pipoca e ficar lá para sempre. E nunca mais levantar daquele sofá. As pessoas pitas são tão malucas que elas querem fazer academia meio-dia. Não pode. Simplesmente vai dar ruim, porque você vai se esquentar tanto, mas tanto, que você vai ficar tão irritada que você vai sair da academia brigando com alguém. E as pessoas vata não querem dormir, né? Não querem dormir, querem ficar no celular até tarde, querem pôr um projeto em pé na madrugada. E aí começa a ter insônia, 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 um vata gravado. Então, a gente precisa respeitar esse ritmo. Esse ritmo, ele é muito, muito, muito importante de ser respeitado. E eu acho que aqui fica um pouco mais claro,
por que que a gente deve fazer do almoço a nossa principal refeição e por que que a gente deve jantar o mais cedo possível e o mais leve possível. E café da manhã vai depender muito do teu Agni, tá? E digo, não precisamos comer muito mais do que isso. Comemos, estamos habituados a comer muito, muito, muito mais do que o necessário, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje em termos de conhecimento. Vou falar um pouquinho da dieta antes de abrir para perguntas e depois eu vou mandar isso daqui para vocês no WhatsApp. Antes de falar um pouquinho da dieta, eu queria falar um pouquinho da mente, né? Da nossa mente. Então, o que que acontece com a nossa mente quando a gente está intoxicada de ama? A nossa mente, ela fica, eu vou trazer um termo aqui em sânscrito, ela fica tamásica, tomada por tamas, que é uma guna, que é um aspecto da mente, que ele fica muito pesado, né? A mente fica turva quando a gente está tomado por toxinas. Então, quando a gente começa a fazer uma dieta anti-ama, que a gente começa a mudar esse estado mental, a nossa mente pode ficar mais rajásica, que é mais acelerada e movimentada, ou sátvica, que é mais leve, mais tranquila. A nossa mente ela vai passar por esses três estados todos os dias, o tempo inteiro. Mas o objetivo é a gente ir conquistando cada vez mais uma mente mais sátrica, mais calma, mais tranquila. E nesses processos, gente, a meditação, ela é fundamental para quê? Para realmente desinflamar o cérebro. A gente está fazendo uma dieta que está desinflamando o nosso corpo. Vocês vão começar a perceber que vocês vão ter menos dores no corpo. Menos, eu percebo muito isso na minha prática de yoga. Né, vão passando os dias da dieta anti-ama, a minha prática de yoga fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil de eu fazer os asanas, dói menos o corpo, eu fico muito mais disposta. Então, a meditação, né, a dieta anti-ama, ela vai desinflamando a nossa mente. Mas a meditação, ela é fundamental para que a gente mantenha a nossa saúde, porque senão a nossa mente ela vai estar constantemente fazendo barulho, pregando peças na gente, criando problemas que na verdade nem existem e fazendo a gente entrar nessa imensa onda de ansiedade que abraçou o mundo, né, nessas últimas décadas todas. Né? Eu tenho um psicólogo que eu adoro, que é o Alexandre Coimbra Amaral, que tem o livro Toda Ansiedade Merece um Abraço, e ele fala que a ansiedade ela virou uma doença coletiva. Então, o que que a gente tem coisas que a gente pode fazer pela gente que só a gente pode. Então, o cuidado mais profundo com a nossa saúde e com a nossa mente, ele não pode ser terceirizado. Só você vai poder fazer por você sempre, tá? Então, hoje, para quem quiser aqui desse grupo, tá? Para quem estiver precisando, querendo, escolhendo um pequeno apoio para meditar, eu vou ofertar para vocês depois lá no nosso grupo de WhatsApp, o Gui vai colocar lá, um programa meu de 30 dias de meditação. A Bianca já está fazendo ele, depois você pode até dar um depoimento aqui se você quiser, Bi. São 30 meditações gravadas e conduzidas por mim, se vocês quiserem um apoio para poder meditar todos os dias, tá? São meditações aí que variam de 12 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 16 minutos, não mais do que isso. Eu sou formada em Mindfulness, eu adoro o Mindfulness porque ele é simples, descomplicado, completamente desvinculado de qualquer tipo de espiritualidade ou religião. Então, o programa inteiro é permeado e baseado em Mindfulness, que é a atenção plena, e tem algumas pitadas de outras coisas minhas, como, por exemplo, as coisas todas que eu recebi da minha mestra Ama lá na Índia, que eu sou iniciada em meditação por ela também,
Aliás, para quem não sabe, foi ela que me deu o nome de Sahaja, a ama que abraça as pessoas. E tem um pouquinho também de Theta Healing para a gente poder ir manifestando o dia que a gente deseja manifestar, né? Então, por isso que a gente medita de manhã também, né? Para a gente poder ter clareza do que a gente deseja naquele dia e não sair fazendo as coisas no piloto automático, sem presença alguma, tá? Então, queria trazer também essa importância de não só desintoxicar corpo, mas estar sempre de olho em manter uma mente mais sátvica, mais leve e mais calma, essencial para que a gente possa sobreviver mesmo nesse mundo tão maluco e cada vez mais ansioso, tá bom? Bom, sobre a dieta, para quem, se tiver alguém aqui que esteja sentindo muita falta de comer carne, eu vou liberar um pouquinho, algo como, no máximo, 75 gramas, 100 gramas, um punhadinho, tá? Um pequeno punhadinho mesmo, de frango na hora do almoço, tá? Pode ser um franguinho desfiado e refogadinho com as especiarias. Pode ser um frango picadinho, misturado com os legumes. E pode até ser uma canja, se vocês quiserem fazer uma canjinha, tá? Na hora do almoço, pelos motivos que eu já expliquei com o relógio ayurvédico. Por enquanto, só o franguinho, tá? E, por favor, eu faço questão de trazer essa consciência. Bom, para quem não sabe, eu sou jornalista e trabalhei nesse mercado por 20 anos. E aí, no fim do rolê, eu tive um burnout. E a gota d'água desse burnout foi quando eles me deram a conta da Seara, para eu cuidar do conteúdo da Seara. Gente, pensa. E aí eu tinha que fazer 20 documentários sobre os frangos da Seara e mostrar como eles eram super bem tratados. Só que não. Só que definitivamente não. Então eu pude conhecer todo o processo industrial, gente, dos frangos. É um horror, é assustador, é pavoroso. Assim, eu tenho nojo profundo de frango por conta disso que eu vi. Quando o frango não é caipira, quando o frango não é criado solto, quando o frango não é orgânico ou da fazenda da sua tia, dos seus amigos, que você sabe de onde ele veio, esse frango, pelo menos aqui no Brasil, ele é entupido de remédio, tá? Porque a produção é tão violenta desses frangos. Tinha uma cena lá nos documentários que eu não me conformava, que eles colocam os ovos numas gavetas mega tecnológicas e abrem pintinho. Tudo muito acelerado para ir rápido. E os frangos não podem ficar doentes, então eles dão muito remédio para os frangos mesmo. Hoje em dia, os antibióticos são proibidos, mas eles dão todos os outros tipos de remédio que vocês possam imaginar, e a ração que esses frangos comem é toda transgênica, de milho transgênico. Então, é muito ruim comer esse frango. Então, ou você come um frango orgânico, certificado, que você sabe de onde veio, aqui no Brasil é o da Corin, tá? Que a gente encontra em todos os supermercados, quase que a gente for, tem o frango da Core. Ou é frango caipira que você compra de alguém que você conhece, que você sabe de onde veio. Assim como o ovo também, tá? Então eu sempre gosto de trazer essa consciência, não só do frango, mas também dos vegetais, dos legumes que a gente compra, porque o Brasil também é o campeão mundial de uso de agrotóxico nos alimentos. Eu não sei se vocês sabem disso, mas isso é um absurdo, é uma pouca vergonha. Isso só aumentou aqui no Brasil nos últimos anos. E a gente tem que pensar, da onde está vindo isso aqui que eu estou comprando, né? Será que não tem um produtor perto de mim que eu possa comprar uma coisa que eu sei que a pessoa não joga veneno? Então eu deixo também essas reflexões para vocês, porque, puxa, às vezes a gente fica tão preocupado com suplemento alimentar, com a dieta ideal,
com não sei o quê, mas a gente está comendo um monte de veneno no nosso prato. Tem algumas coisas que levam muito veneno, como, por exemplo, tomate, batata, morango, os tubérculos. Vai muito veneno, eles absorvem muito veneno. Então, precisa também começar a criar essa consciência, né, mais sustentável como um todo. Então, a partir de hoje, quem quiser colocar um pouquinho de franguinho no almoço, tá liberado, tá? Na semana que vem, a minha aula para vocês na segunda-feira vai ser como fazer a partir de agora, né? Como é que você toca a sua vida de uma maneira mais ayurvédica, podendo comer um pouquinho de tudo. Tudo que for saudável, né, gente? Claro que a gente não vai falar aqui, nem vou tocar nos ultraprocessados, tá bom? Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. E agora eu vou abrir para perguntas. Por favor, façam perguntas que interessem a todos, tá? Eu sei, Débora, que você tem um pouquinho mais de conhecimento de Ayurveda, mas eu vou pedir também para a gente não sair muito do tema, tá? Mas eu quero saber como vocês estão e que perguntas vocês têm para me fazer. Débora, quer começar? Eu estou curiosa para saber como está você e seu intestino. Posso começar assim. O intestino, eu sempre tive uma questão com o intestino, né? E, mas quando eu tava indo no banheiro, pula, um dia eu vou um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E eu sei, quando eu faço esses redução de alimentação, quando eu faço essa limpeza, não é que trava, é que ele demora mais para funcionar, porque eu diminuo muito a alimentação, né? Eu como menos. Então, eu sei que vou um pouco menos. Mas essa semana travou bastante. Hoje, não, faziam 4 dias que eu não ia no banheiro, e hoje eu tomei em jejum óleo de rícino. Aí eu consegui ir no banheiro. Como é que foi? Você Mas tomou um olhinho de rícino de manhã e aí foi? fui depois do almoço só. Olha Fui só. Mas só aí depois do foi? almoço. Foi bastante? Foi bastante. Foi uma vez só, assim, não deu diarreia, nada, mas foi bastante. Me parece Quanto que que você limpou. tomou de rícino? Uma colher de sopa. Ótimo, Uma colher de sopa. tá ótimo. Mas é assim, é na Perfeito. emergência mesmo, né, que eu tomo, só na emergência. Aí Durante foi a isso. sua rotina normal, da sua vida normal, sem estar fazendo nenhuma dieta restritiva, em que hora seu intestino costuma funcionar? Então nunca não tem hora. De manhã é muito corrido, porque eu moro distante da cidade. Eu levo minha filha na escola Eu às 6 da entendo. manhã. Uhum, Aí eu saio daqui bem cedo e volto 1 hora da tarde. Então, aí faço almoço pela tarde que eu sento para ir no banheiro. Então, uhum, não é de manhã que é gostoso de coisa, mas é muito cedo, né? 5 horas da manhã, 5h30 da manhã não vai funcionar. Então, ele funciona à tarde, assim, geralmente à tarde para noite. Mas estava bem ruim, assim, estava bem ruim de ir por conta da redução mesmo de alimentação, né? ainda Mas, bem que você foi ao banheiro, tá tudo bem sim, tomar o olhinho de rícino. Rícino, para quem não sabe, é a mamona, né? É o olhinho da mamona. E eu só te convido, Débora. Eu é, entendo que você mora longe, que você correria de manhã para levar a filha para a escola, porque eu também moro longe, eu também levo o filho para a escola de manhã. Mas aproveita esse período para você dar uma refletida, porque a causa do seu intestino preso, provavelmente ele está ligado com isso aí, com essa correria de manhã, com esse fato de você ficar lá na cidade, só voltar de... sim, Então, começa a refletir um pouquinho e a pensar em é, soluções para isso e aumentar. Você me falou que faz atividade física 3 vezes por semana, é, precisa fazer todo dia, ah, tá, tá bom? sim, Reflete tá, sobre isso, por favor. Sempre tem um jeito, tá? Sempre dá-se tá, um jeito. E eu costumo tá, brincar assim que a rua é de graça. Então, é, aproveitar esse tempo que você fica na cidade para todo santo dia botar uma atividade física aí no período da manhã.
Tá. Não, as atividades que eu faço na cidade são os dias que eu desço para a cidade. São 3 dias na semana. Os outros dias eu revezo com uma outra mãe que leva, né? Então, Uhum, os 3 dias que eu vou para a cidade é os dias que eu vou na academia, uhum. que eu consigo. Os outros dias eu fico aqui em casa, dá para fazer alguma caminhada, assim, algumas coisas assim leve, mas musculação, por exemplo, eu faço nesses 3 dias. Faz Mas pouco traz tempo que eu essa comecei. disciplina para os outros dias, todos, tá? Tá, Inclusive sábado e domingo. Isso vai melhorar o funcionamento do seu intestino. Você ah, precisa fazer atividade física todo dia, tá, beleza? beleza. E minha outra dúvida é um docinho, assim. Eu sou muito formiga. E aí tô sentindo falta de um docinho. Ontem eu comi uma tâmara, porque tava. Ah, preciso comer. Uma tâmara, foi isso mesmo. É, foi uma tâmara era a única que tinha. Minha filha tinha comido o pote inteiro e sobrou uma. Falei, Agradece ah, ela. preciso comer. Tô brincando. Olha, o que que acontece? Você está fazendo um detox, né? Então tá dando Sim, crise de abstinência. É isso. É crise de abstinência mesmo, porque sim, o açúcar é um vício. Ele é um vício. E o açúcar é uma das coisas que mais inflama. O açúcar, ele inflama o nosso corpo, ele intoxica nosso sangue, intoxica o nosso plasma, ele inflama as nossas articulações, ele inflama o nosso cérebro. sim. Então, se acolhe, medita, respira, caminha, abraça umas árvores, pisa no chão, mas deixa esse detox acontecer. E depois, quando terminar esse período, reveja a sua relação com os docinhos, porque essa coisa de sou muito formigona é hábito. Tudo Sim. é hábito. E o nosso cérebro, Débora, ele é plástico, graças a Deus. A gente pode moldar o nosso cérebro. Então, eu já te convido, e isso eu estou falando com base na neurociência, tá? Eu não estou inventando, não. Tá, É, toda vez que você for falar que você é formigona, que você adora um doce, não fala. Começa a mudar essa ah, fala. tá, Sabe? Começa a repetir para você mesma que você pode viver sem doce, que você não precisa de doce. Que um dia você já foi formigona, mas você não é mais. tá. Sabe? E começa a mudar Sim, mesmo seu mindset e seus hábitos, tá? Eu ando estudando bastante essas questões de inflamação no corpo e o açúcar e a farinha branca, né? E os ultraprocessados, eles são os que mais nos inflamam, tá? E o glúten sim. também, eles nos inflamam. E sabe o que que você pode começar a fazer? É, Quando acabar a dieta, tá? Porque é importante esse detox, porque só assim a gente sim. começa a perceber a nossa relação com algumas coisas. Você pode começar a comprar chocolate de cacau 90%. Eu ia falar Tá, 100, mas vamos no 90, vai, 80 no máximo. E pegar um quadradinho, isso foi um médico, tá? Eu aprendi isso com um médico, que é especialista em inflamação. Pega um quadradinho desse chocolate mais puro, que inclusive é bom, porque o cacau é antioxidante, tá? E aí você coloca um quadradinho na boca e não morde, deixa. Isso vai derreter, derreter, e isso vai começar, né? Vai começar um outro tipo de neurotransmissão para o seu cérebro, e você vai começar a perceber o sabor do cacau. E aí você vai hum, mudando a tua relação com o doce. E aí esse um quadradinho desse chocolate de cacau vai virar o seu docinho. Um quadradinho que você vai deixar derreter na boca. tá, Um vou fazer. pedaço de tâmara que vai adoçar seu Golden Milk. Mas voltar para o açúcar, colocar açúcar no café, comer bolo com açúcar branco, isso, gente, a gente precisa eliminar da nossa vida se a gente quiser ter uma velhice saudável. Tá, Beleza? beleza. Obrigada. Então vamos que vamos. Quem mais quer falar, perguntar? Eu Dri, tenho dúvida. vamos lá, como é que você tá? Eu fui no banheiro, tô bem. Eu fui no banheiro, tô animada com essa né? Tô animada porque assim, a minha vida inteira eu só comi quando não era cru, saladas. Eram vegetais cozidos, mas assim, a minha base sempre foi crua. Uhum, Eu sim. sempre ouvi, acho que eu resisto tanto porque eu sempre ouvi sobre.
comida crua deles, tem todo um movimento, né, das pessoas que comem comidas cruas. Uhum. Então, assim, eu quis experimentar para saber como é que eu tô e como é que eu me adapto, né? Como é que o meu corpo responde a isso. E eu fui no banheiro ontem, meu intestino estava preso. Eu fui no banheiro ontem à noite, estava super duro, assim, de duro de sair, que eu Sim, nunca mais senti. Porque eu tomo isso aqui desde 2017 e eu te falo o que que são. São algas, algas feitas com algas, 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 algas. E eu tomo isso e a minha mãe também. E a gente vai muito no banheiro, a gente come e já digere, já vai. Isso daqui, enfim, mas mesmo tomando isso, ontem meu intestino não funcionou até a noitão. Aí eu comecei aquela hora que você falou, a tomar água quente. Eu comecei a tomar água quente como se fosse chá. Tomando, tomando, tomando. Aí à noite eu fui. Hoje eu só comi arroz, como você falou, cozido a 4 xícaras, né? 4 vezes água. E a minha pergunta é o seguinte, né? Eu gostaria de continuar um pouco assim, porque, para mim, para ser sincera, ocupa muito espaço da minha cabeça a comida, e ter que me fazer, porque eu não tenho esse hábito. E hoje não ter que fazer comida, só fazer meu arrozinho basmati, só comer o meu arrozinho basmati, não fazer nem chá, fazer água, tá sendo muito legal, muito sim. legal. Mas Então, olha, Adri, é, é uma questão de hábito, viu? Para mim, já faz tanto tempo que o Ayurveda está na minha vida que não me ocupa mais esse espaço, sabe? É tudo, é hábito mesmo. E pensa que não é assim sempre. É que a gente está numa dieta anti-ama, uma coisa bastante restritiva, né? é, Não é que você não vai poder comer nada cru nunca mais, mas tem as épocas de comer e não comer. E assim, Dri, tratando-se da visão do Ayurveda, você é uma pessoa que você não pode comer só coisa crua, porque é. isso vai acabar prejudicando a sua nutrição mais profunda, sabe? E deixando você com o vata muito agravado. Mas são épocas, épocas. E Que então aí acho que a depois eu falo um pouquinho mais na próxima aula, que eu vou dar as orientações mais longevas, sabe? falando, essa é a pergunta que eu tinha, né? Eu não tenho fome de manhã. Eu não, assim, comi a pera porque uma coisa gostosa de manhã, não estou me forçando, mas não tenho fome de manhã. Não tenho fome. Eu acho que por muitos anos eu fiz intermittent fasting, né? Jejum Uhum, intermitente, sempre até o meio-dia. Então eu não estou acostumada a tomar, eu tomo água, mas eu não estou uhum. acostumada a comer de manhã cedo, entende? Então, para mim, é isso que eu queria te perguntar. E se eu não tenho fome, eu não preciso comer? Tudo bem não Não, comer? não, mas aí é importante que você almoce bem. Almoçar variado, claro, agora eu falei para você comer só o arrozinho por causa do seu intestino, Mas eu estou né? gostando de agora fazer isso. Mas aí é importante o seu almoço ser bem variado, o seu prato ser bem colorido, sabe? Ter bastante vegetais, bastante variedade para você fazer uma boa nutrição na hora do almoço, tá? Uhum. Mas eu gostaria de sugerir que você de manhã, até o final dessa dieta, tomasse a sua água morna com uma colherinha da panaceia, Ah, tá. É verdade. tá? Tá. Faça isso para que quando chegue perto de meio-dia você esteja realmente com Eu ponho fome. uma colher de panaceia aqui dentro. Tá. Isso, e toma. Uma colher assim, isso é grande, né? Quanto tem aí? Meio litro? Isso aqui deve ter mais de meio litro. Então você pode colocar 2 colheres de sobremesa da panaceia aí. 2 colheres de sobremesa, tá? E Tá. toma. E não preciso comer de manhã se eu não tiver fome. Não, Tá, não. que ótimo. Olha, inclusive, gente, os textos clássicos do Ayurveda dizem que a gente precisa comer 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Mas você, Dri, você é muito vata. Eu não vou entrar nisso agora, que senão vira uma conversa só nossa, sabe? 2 vezes por dia. Mas você é muito vata. Você tem que É. tomar cuidado com uma tendência a não comer. Ah, eu tenho uma Eu tendência sei, a não porque você é comer. muito vata, mas não É porque eu pode, não porque senão você vai penso. ficar desnutrida. Entendo.
E lá, daqui a pouco, vai começar a dar problema mesmo nas suas articulações, no seu intestino. Você precisa de nutrição, tá? Certo. Eu tenho, Inclusive, eu não sei se você faz exame, você faz todo ano para ver como é que estão suas vitaminas, seus sais eu minerais, tenho tá tudo feito, bem? assim, o ano passado e esse eu fiz, assim, uma batelada. Uma Tá tudo batelada. bem, Tá tudo em cima, super em cima. tá. Você precisa ficar de presente com isso, Com certeza. tá? É E isso. assim, não era isso a pergunta. Ela não está restritiva, essa dieta para mim. Uma pergunta que eu tenho, eu faço yoga taoísta toda manhã. E eu quero te perguntar, quando você fala assim, fazer exercício forte toda manhã, ela não é forte, ela é uma yoga, não são as posturas normais. Eu trabalho muito com essa respiração e pega, sobe a energia para cá e depois manda a energia para as glândulas, né? Quando você fala exercício forte todos os dias, me dá um exemplo. Musculação. Todos os dias. Quanto mais velha a gente fica, gente, eu tô falando velha não porque é velha caquética, eu tô falando de idade. Cada ano que passa, a gente precisa fazer mais musculação. Se a gente quer ter uma velhice longeva e saudável, precisa fortalecer musculatura. O Ayurveda já dizia isso e agora tem centenas de estudos científicos que mostram a ligação do fortalecimento muscular com, por exemplo, doenças degenerativas do cérebro, fora a mobilidade, né? Então, se a gente quer ter mobilidade e vigor, né, por mais tempo nessa vida, não tem outro meio de ter isso que não seja com músculos fortes. E a yoga, assim, eu amo yoga, amo, mas a yoga não nos dá isso. É, A musculação mesmo, ela é muito importante, tem que ser bem feita, bem orientada. E quando você começa a fazer a musculação e começa a perceber esse fortalecimento no seu corpo, isso se torna prazeroso. eu entendo. É engraçado você falar isso, porque eu não sei se vocês sentem isso, mas quando eu faço meditação, eu não sei por quê, mas eu fico sentindo o meio da minha coxa. Eu fico sentindo na meditação, eu fico sentindo o meio da minha coxa. Enfim, isso não vamos entrar em pormenores, mas então a musculação todos os dias, inclusive sábado e domingo, que eu já ouvi você falar. Pode descansar um dia, mas é importante fazer a musculação todos os dias. Uma musculação, é porque a gente tem umas ideias também, né? Eu mesma tinha preconceito, né? Ah, de coisas de marombeiro, mas, gente, não é nada disso, é saúde mesmo, mobilidade, sabe? Precisa ser bem feita, com orientação, para você não se machucar. Mas, assim, precisa fazer musculação, precisa. E aí, a musculação também, Dri, ela vai ajudar a regular hormônios. Ela vai ajudar em todo o processo da menopausa que todas nós vamos passar ou já estamos passando cedo ou tarde. Eu não quero me aprofundar nisso agora, tá? Mas a relação entre uma menopausa mais saudável e a musculação também tem sido muito estudada e os efeitos da musculação são muito benéficos por causa desse fortalecimento no músculo mesmo e do impacto que isso, a mudança hormonal que isso traz. A gente precisa ter força para viver daqui para frente. A gente vai. Eu quero subir, descer a escada, entrar e sair do carro, né? Dar meus rolezinhos. Eu quero aprender a surfar ainda nessa vida. Então, ou eu tenho músculo forte ou não vai dar, né, gente? Vamos combinar, né? É verdade. E Então, dormir, você tem por acaso alguma coisa que você faz assim logo antes de dormir? Você desliga as luzes, você lê, e tem alguma coisa que seja assim a mais importante, que puxa as outras? tem. Para mim, a coisa mais importante mesmo é a hora que eu dou basta no celular. A hora que eu dou basta no celular, não vou mais pegar nele.
Quanto mais cedo eu faço isso, melhor eu durmo e mais alegria isso me traz. Mas assim, antes de dormir, eu medito um pouquinho na cama mesmo, eu faço algumas respirações profundas e faço uma oração e durmo. É isso. Quando eu não faço isso, quando eu não faço essa oração, parece que ficou faltando alguma coisa. Combinado. E assim, falando um pouquinho mais de Ayurveda, Dri, todas nós, conforme a gente vai ficando mais velhas, a gente vai ficando mais vata, porque tem as fases da vida. Kapha é quando a gente é mais criança, Pitta é quando a gente é mais adolescente, mais jovem, e conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai, todo mundo, independente das constituições específicas de cada pessoa, a gente vai ficando mais vata. E quem já tem esse dosha, né, a dominância dele muito forte, e você tem, isso vai ficando muito acentuado. E o vata, ele é leve, ele é seco, ele é frágil. São as pessoas que mais se quebram, se machucam, que têm mais problema nas articulações, mais dores no corpo. E a musculação é o oposto disso, né? A musculação é peso, é força, é aterramento, é terra. Então, é uma coisa que, sem dúvida alguma, vai ser muito benéfica e pode até se tornar prazerosa para você. Eu acredito. Plenamente. Eu Tá? acredito. Eu me adapto muito fácil. Acho que para mim, desse encontro todo, é musculação. Musculação. É o meu próximo passo. Eu Ok? comecei a fazer há 2 anos e eu amo, eu adoro, eu vou felizona para o meu treino. Very good, sir, lady. Então é isso, Bi, você quer perguntar, falar alguma coisa? A Bianca entrou um pouquinho depois no programa, você conseguiu pegar o bonde andando? Tá tudo bem? Consegui, eu só não consegui fazer as compras ainda, então não consegui pegar o ritmo da alimentação, mas pelo menos eu diminuí um pouco do que eu estava comendo, né? Porque já estava fazendo uma dieta desde o começo do ano com uma nutricionista, então ela tinha colocado 5 refeições no dia, então eu já diminuí bastante. E aí, essa semana agora eu vou comprar as coisas, tudo certinho, as especiarias, para poder começar essa semana. Então, eu estou um pouco atrasada em relação a vocês, mas eu assisti o vídeo da primeira aula, então eu entendi como fazer, né, a alimentação e tudo mais. E aí eu fiz a pergunta sobre de manhã, né, de se podia fazer a yoga de manhã, porque para mim também sair para caminhar de manhã ou caminhar aqui em casa ia ficar um pouco difícil. Falei, porque vamos ver se de repente fazer umas práticas de yoga ficaria melhor. O que eu acho que eu vou sentir muita dificuldade é acordar tipo 5 horas da manhã. Eu consigo acordar umas 6 horas, porque eu tenho, até por causa da minha cachorrinha, que eu tenho que fazer aqui um manejo entre a vira-latinha e os Rottweilers, e ela acorda às 6 horas da manhã. Então, às 6 eu já estou praticamente de pé. Tem dias que eu volto a dormir, mas tem dias que eu acabo acordando e ficando acordada mesmo, já começando o meu dia. Agora, 5 horas específico, para mim, é o horário é aquele horário que eu capoto, que é o melhor sono que tem. Inclusive, quando às vezes ela late às 5 horas, eu fico, por quê? Eu tava naquele sono, parece que era um sono REM, sabe? Que é o mais. Então, eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade nesse sentido. Talvez, e aí, assim, talvez se eu regular se dormir mais cedo, né? Porque eu vou dormir, até por causa da faculdade, eu estava indo dormir meia-noite, 1 hora da manhã, e ainda depois que eu acabei com as aulas, eu comecei a sentir que eu ainda estava naquele ritmo. Então, hoje eu tenho dias que eu durmo às 10, 10 e meia, 11 horas. Ontem, por exemplo, me deu muita insônia, então fui dormir, era quase meia-noite, aí acordei de madrugada. Então, aquele negócio, né? Mas uma coisa que eu queria, né, trazer de depoimento foi das meditações, né? Que eu já estou fazendo pela lista que você tinha passado. É uma meditação de manhã, mas eu já até tinha falado que eu estou fazendo à noite para ver se eu conseguia dar uma relaxada para poder dormir. E nos dias que cheguei a fazer 24 dias seguidos, e foi muito bom, porque foi
baixou muito a minha ansiedade desses dias que eu estava extremamente ansiosa. Então, eu consegui dormir, não acordei, não tive sono durante a madrugada, então foi ótimo. Mas eu aconselho fazer de manhã porque tem esses insights de, tipo, a gente acordar e já fazer as meditações de como a gente quer o nosso dia, né, do mindfulness. Então, eu acho que também fazer de manhã é muito bom. Então, trazer um pouco isso, e aí acho que essa semana agora eu pego e aí eu trago um pouco mais essa, esses feedback, né, de como que vai ser esse primeiro inicial. E eu tô preocupada também com o intestino, tá, gente? Porque o meu intestino é preguiçoso pra caramba. Apesar de eu ir todo dia de manhã, para mim é o horário de manhã. Então, eu tenho que comer para poder ir no banheiro. Se eu não como nada, o meu intestino não funciona. E como que é a minha alimentação normal? É comer uma coisa mais leve, né? Tomar o café e comer castanha do Pará para poder conseguir, que eu acho que é por causa do óleo, conseguir ir no banheiro. Então, eu tomo café, espero aí uma meia hora para o meu intestino começar a ter vontade e aí eu ir fazer. Então, eu acho que fazer esse procedimento de manhã, eu acho que eu vou sentir, vou ter um pouco de dificuldade, assim, de regular essa questão de ir no banheiro de manhã, né? Eu vi que a gente começa primeiro, né? Faz a limpeza, a higiene da língua, daí faz os exercícios para depois comer, né? Vai no banheiro para depois comer. E aí eu não sei se o meu intestino vai funcionar nesse período ou se só depois de me alimentar. Então, trazer um pouco assim, do que eu vi das aulas e do quanto que eu já sei que meu corpo funciona, trazendo um pouco das possíveis dificuldades que eu vou ter aí na frente. Acho que é isso. Então vamos lá, Bi. Primeira coisa, parabéns por ter entendido e visto todas as aulas, tá tudo certo o que você comentou. A gente come muito mais do que a gente precisa comer, tá? Então, antes de antecipar o que vai acontecer, faz, vivencia, tá? E é essencial o ghee na nossa comida. O ghee no Golden Milk, o ghee no mingauzinho de manhã, tá? Esse óleo vai fazer o intestino funcionar. A água morna que você vai tomar de manhã já é um estímulo para os movimentos peristálticos, tá? Então, dê a chance do seu organismo ganhar esse descanso. Faz a dieta do jeitinho que é para fazer, do jeitinho que eu ensinei. Começa a puxar um pouquinho esse relógio. Então, você estava habituada por causa da faculdade e esse hábito ficou em você, natural. Então, vai puxando, vai se obrigando a desligar as luzes da casa, fazer a meditação. Vai puxando meia hora, 40 minutos, um dia, outro dia. Vai dormindo mais cedo, que você naturalmente vai querer acordar mais cedo para fazer as suas coisas e não para cuidar da cachorra, entendeu? Não é acordar para cuidar da cachorra, é acordar para cuidar de você. E depois da cachorra, primeiro você, né? Primeiro você. Eu acordo mais cedo aqui em casa porque eu gosto de me cuidar. Se eu acordo e já tenho que fazer café da manhã, chamar um filho, chamar outro filho, chamar os adolescentes, aguentar bico dos dois, eu me sinto muito mal. Porque primeiro eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que fazer meu ritual, depois eles. Eu não vou ser uma pessoa legal com ninguém se eu não me cuidar, entendeu? Então, é esse mindset também que a gente precisa desenvolver. E, Bi, seguir firme na atividade física forte todo dia, porque isso vai ajudar você a dormir melhor, cada vez melhor. Tá? É isso. É isso. E fiquem à vontade para continuar fazendo perguntas lá no grupo. Todo dia ele vai ser aberto, só não abrimos hoje porque a gente teria esse encontro aqui. Eu vi que a Daisy saiu e entrou. Deixa eu ler um pouquinho aqui das coisas que ela escreveu no chat, porque ela está dirigindo, ou tá espero que ela não esteja dirigindo, digitando, né, gente? Deixa eu ver aqui o que ela escreveu. Vamos lá.
Ah, a Marina escreveu também que ela está aqui. Já respondi a dúvida dela. Mingau de leite de amêndoas e aveia de manhã? Pode, pode, Má, pode sim, pode e com ghee. Coloque ghee e especiarias. Meditação desinflama o cérebro. O livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela fala de fazer musculação para quem é 40 a mais, essencial. Ana Cláudia Quintana Arantes é maravilhosa, eu sou fãzaça dela. Deisoca, meditação para você é um desafio e você está fazendo musculação 5 vezes na semana, parabéns, é isso aí. E olha, para quem tem tido a meditação como um desafio, meninas, esse programa eu gravei com muito amor mesmo. Eu gravei todas essas meditações aqui no meu shala, que eu falo, que é no meu local de meditação. Todas elas foram gravadas aqui na minha casa, na Serra da Cantareira, no Brahma Muruta. Então dá até para escutar o barulhinho dos pássaros nelas. E é isso, são 30 práticas de meditação guiadas por mim, todas elas permeadas e baseadas em mindfulness, mas com pitadinhas do amor, da amorosidade da ama, e um pouquinho também das mágicas do Theta Healing, do Access, que é também um pouco para a gente poder, logo cedo, lembrar que a gente cria também a nossa vida através dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, e para a gente poder colocar uma intenção, uma manifestação, para a gente poder lembrar que a gente pode manifestar o dia que a gente escolhe, e que o nosso cérebro é plástico, e que a gente pode mudar hábitos, padrões e tudo que a gente quiser, porque o nosso cérebro não é de aço, graças a Deus. Ele pode ser moldado. Tá bom, gente? Só uma última pergunta em relação a raspar a língua, porque eu raspava a língua, mas eu raspava a língua com um negócio que eu tinha, não era aquele raspador. E aí eu comecei a raspar ontem eu comecei a raspar com uma faca para ver como o que sai, e sai muito, muito mais. E a minha pergunta é assim, esse processo de raspar a língua também é a desintoxicação? Boa pergunta, Dri. Bom, primeira coisa, compra um raspador de língua mesmo do Ayurveda Eu de já cobre, pedi. tá? Pelo amor de Deus. Vai acontecer um acidente aí com essa faca, pelo amor de Deus. E aí, sempre que a gente dorme, todos os dias quando a gente vai dormir, o nosso incrível corpo, ele vai lá e faz o seu metabolismo noturno, né? Horas com mais facilidade quando a gente ajuda ele, horas com mais dificuldade quando a gente atrapalha ele, mas todas as noites o nosso corpo faz o seu metabolismo. Então, sempre vai ter alguma cobertura na nossa língua, fruto dessa digestão que o corpo tão sabiamente faz. E o que fica na nossa língua é o produto da má digestão. Então, quando tem pouca cobertura na nossa língua, é porque está tudo bem, a gente está fazendo tudo certo. Eu percebo muito na minha língua. Quando eu como bem cedo, 18 horas, eu acordo com quase nada, pouquíssima cobertura na minha língua. Quando eu como, sei lá, 8 horas da noite, a minha língua acorda com muito mais cobertura. Então, é um termômetro para a gente também refletir: o que eu fiz ontem? O que eu comi ontem? Por que eu estou com tanta cobertura na minha língua? Tá? Isso é um hábito de autoconhecimento e limpeza. Então, sempre vai ter um pouquinho, Dri, em maior ou menor grau. Mas, como estamos numa dieta anti-ama, a tendência é que essa biotoxina ela saia na nossa língua, no nosso xixi, no nosso cocô, vai sair. Eu mesma tive algumas diarreias a semana passada, porque eu sou muito pita. E aí é isso, vata fica com o intestino preso, cafa acontece X, o pita acontece Y, né? E é isso, é a dieta. É a biotoxina que estava estocada lá dentro saindo, tá? Mas em maior ou menor grau, todo dia vai ter alguma coisa na nossa língua. E os indianos são muito maravilhosos, né, gente? O Ayurveda, ele fala, não tem por que você pôr para dentro uma coisa que você pode pôr para fora.
o Ayurveda fala, não segure xixi. Segurar, gente, xixi e cocô é um terror, principalmente para mulher. Não segure jamais xixi, cocô, gases e lágrimas, o Ayurveda fala. Precisa sair, precisa sair. Por isso que os indianos cospem na rua. Eles cospem porque eles não vão engolir um negócio que é para sair. Entendeu? Então é E isso. arrota, né? E eles arrotam. Exatamente. Se a gente pode tirar o negócio, né, essa biotoxina da nossa língua, é quase uma violência você beber uma água de manhã sem ter tirado aquilo da língua, percebe? Porque vai tudo para dentro. Exatamente. Entendi. E assim, é para raspar a língua com suavidade, porque senão machuca, né? Por isso que aquele raspadorzinho de cobre, ele é tão legal. Deixa eu até ver se o meu tá aqui para mostrar para Então, vocês. de cobre, ele é, na verdade, porque eu sempre vi prateados, mas você está Tudo falando bem. de cobre. É que o tradicional do Ayurveda a gente usa o de cobre, porque o cobre também é um metal que é legal entrar em contato com o nosso muco aqui, né? Ele é um bom metal. Mas não Ok. tem problema ser de prata ou de inox também. Eu tenho um de inox aqui muito bom. Uhum. E pode ser, por exemplo, porque antes eu não tinha isso. Depois que eu comecei a dieta, eu comecei a perceber que eu tenho mais. Pode ser que antes eu estava muito, eu não sei, alguma coisa, porque eu sempre olhei minha língua e a minha dieta nunca me deu isso, sabe? É que eu não como comida processada, eu não como muita coisa, eu já não como, né? Eu não como carne, eu não como comida processada. Eu como mais, eu sou meio, Ou você não estava se dando conta porque você não estava raspando direito, uhum, ou provavelmente é por causa da dieta que a gente está fazendo e a biotoxina que estava estocada dentro de você está subindo, está saindo. Mas isso você vai poder perceber mesmo daqui a alguns dias e quando você voltar aí a uma rotina menos restritiva. ok. Agora eu vou falar. Dormir mal. Ah, dormir mal causa isso. Dormir mal causa. Eu percebo também, quando eu durmo mal, quando eu tenho sono interrompido, quando eu durmo pouco, eu acordo com um pouco mais de cobertura na língua. Por quê? Porque o meu corpo não teve tempo suficiente para fazer o metabolismo noturno. Então, tudo isso impacta no todo. Meninas, Ok, preciso encerrar. queridas. Alguém tem mais alguma pergunta? A Então, gente vamos. pergunta no Olha, grupo. esta semana aqui, porque a gente já começou, né? E Bi, você vai uma semana a mais, tá? Essa semana aqui, vocês vão ver, vai ficar tudo mais fácil, vai ficar tudo mais agradável, vai ficar mais gostoso, a gente vai entrando num ritmo, e depois isso passa a fazer parte da vida, a gente passa a comer mais desse jeito, com outras coisas, claro, com outras coisas. Eu vou falar um pouco mais disso na próxima aula, tá? Que vai ser o final. Mas esse lifestyle, nessas ferramentas, elas vão estar sempre com a gente. Então, para que serve a dieta anti-ama? É para quando a gente percebe, sabe quando a gente começa a perceber que o metabolismo baixou, que o corpo começou a inflamar, que você está ficando pesada e letárgica e que você vai ficar doente? Sabe aquela sensação de vou ficar doente? Vou gripar? Imediatamente você começa a fazer uma anti-ama. 2, 3 dias você está melhor. E aí você volta para sua rotina, na suavidade. Vocês vão ver que os hábitos, as vontades de comer e de fazer coisas que não são legais para o seu corpo, elas vão diminuir muito depois desse período. Então, um beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. E nos vemos segunda-feira que vem nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Namastê.